Como um prédio pode representar tão bem um país como um todo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Conhecido como o Hotel da Morte, Hotel Fantasma ou Hotel Maldito, o Hotel Ryugyang, localizado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, é um monumento histórico que, infelizmente, representa a miséria de milhões de pessoas. Mas como isso aconteceu e por que esse hotel ficou com uma fama tão ruim? Para entender isso, temos que retornar até as causas do início da construção desse monumento histórico. Como você já deve saber, após a Segunda Guerra Mundial, as duas Coreias foram separadas próximos ao paralelo 38, ambos os lados com ditaduras apoiadas pelas potências mundiais da época. O Norte contava com o apoio soviético, enquanto que o Sul tinha suporte americano. Porém, essa divisão estava longe de ser equilibrada. A maior parte dos recursos naturais e terras cultiváveis estavam localizadas ao norte da divisão, de forma que nos anos seguintes ao cessar-fogo entre as Coreias, a do norte estava economicamente muito à frente da do sul. Até já abordamos esse tema com mais precisão no vídeo A Economia da Coreia do Norte. Mas, a partir de 1965, a Coreia do Sul ultrapassou seus vizinhos do norte economicamente. A princípio, isso era visto como apenas um ponto fora da curva pelo ditador norte-coreano. Entretanto, a cada ano, a Coreia do Sul abria uma diferença ainda maior em prosperidade econômica. Nos anos 80, essa diferença se tornou inaceitável aos olhos de Kim Il-sung, o ditador da Coreia do Norte. Aqui, vamos fazer um parênteses, já que todos os ditadores norte-coreanos são da família Kim. Para simplificar, vamos chamar o primeiro ditador, que foi um guerrilheiro revolucionário, Kim Il-sung, de Kim I. O segundo ditador, Kim Jong-il, que era apenas uma criança mimada que não entendia nada da realidade, de Kim II. E o gordinho favorito dos memes da internet, Kim Jong-un, o ditador zumbi de Schrödinger, não se sabe se está vivo ou não, de Kim III. Em 1980, o PIB per capita da Coreia do Sul era quase 3 vezes maior do que o da Coreia do Norte. Além disso, em 1981, foi anunciado que o país seria a sede das Olimpíadas de 1988. E só para jogar sal na ferida, em 86, o grupo sul-coreano Sanyong foi contratado para construir em Singapura o Westin Stamford Hotel, o maior hotel do mundo naquela época. Isso foi a gota d'água para Kim I. Era uma questão de honra mostrar para o mundo que a Coreia do Norte era melhor do que seus vizinhos capitalistas do Sul. Então, naquele mesmo ano de 1986, o governo anunciou o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que ocorreria em 89 e que consistia em jogos esportivos para competidores de todo o planeta. Para acomodar todos os atletas de outros países que certamente viriam para as não-Olimpíadas norte-coreanas, seria construído o maior hotel do mundo, o Ryugyang. Em 1987, o Hotel da Morte teve sua construção iniciada, projetado para ter 330 metros de altura e 105 andares. O Ryugyang teria 3.000 quartos e em seu topo 7 restaurantes com visão panorâmica. Feito inteiramente de concreto para durar para sempre, o hotel tinha de ser construído no formato piramidal para suportar todo o peso da estrutura maciça. Coincidentemente, nessa época, o ditador Kim I, que já estava com mais de 70 anos, estava preparando o terreno para seu sucessor, Kim II. Apesar de Kim II ter nascido na China e ter sido mimado toda a sua vida nos palácios do ditador, foi construída toda uma mitologia por trás de seu nascimento, alegando que ele teria nascido no Monte Baekdu, local sagrado para os coreanos, além de outros detalhes como os céus se abrindo com 2 arco-íris simultâneos. Recomendo a pesquisa, vale umas boas risadas dos absurdos das histórias de vida do Kim II. Então, o formato piramidal do Ryugyang também servia como referência ao local sagrado onde Kim II teria supostamente nascido. A princípio, o hotel deveria ser finalizado para as não-Olimpíadas de 1989, mas se você conhece alguma coisa de obras públicas, sabe que elas sempre atrasam.
Então, a data de entrega foi adiada para 1992, para comemorar o aniversário de 80 anos de Kim Un. Claro que todas as menções à conclusão do hotel para o festival de 1989 foram devidamente apagadas. Para concluir essa obra literalmente faraônica, o governo norte-coreano gastou cerca de 750 milhões de dólares, ou seja, 2% do PIB do país. Para fins de comparação, seria como se o Brasil gastasse 37 bilhões de dólares na construção de um hotel onde brasileiros nem poderiam entrar. Isso seria mais da metade da verba do Ministério da Educação por um único hotel. Sem dúvida, uma escolha muito sábia do ditador norte-coreano. Porém, em 91, a União Soviética deixou de existir, levando consigo metade do PIB da Coreia do Norte. E quando estamos falando do PIB do país, não estamos falando de jatinhos ou trens, mas de comida. A população norte-coreana estava passando fome, que apenas piorou com as enchentes e secas dos anos 90. E antes que o amigo socialista venha dizer que isso era por causas naturais que não poderiam ser evitadas, é bom informar que a agricultura estatizada do país devastou completamente áreas de florestas virgens, o que causou uma erosão acelerada no solo. Por causa dessa crise econômica sem precedentes, a construção do Ryugyong parou em 1992. O abandono da obra foi tão imediato que pelos próximos 16 anos, um guindaste de construção ficou enferrujado no topo do hotel, que não tinha portas, janelas ou elevadores, mas apenas uma massa de concreto cinza se elevando a mais de 300 metros de altura, uma verdadeira tumba de concreto que pairava sobre a capital do país. Tamanha era a vergonha do ditador que ele ordenou que todas as fotos e filmagens que tivessem o prédio ao fundo fossem modificadas, pintando sobre a imagem do hotel ou removendo digitalmente. Enquanto o ditador sentia a dor da vergonha, a população passava fome. Em 94, Kim Un faleceu, e apesar de Kim II não assumir o trono oficialmente até 1997, todos sabiam que ele era o comandante do país. Porém, Kim II era um ditador ainda mais cruel que seu falecido pai. Por causa da falta de comida, ele adotou o slogan "Vamos comer apenas 2 vezes ao dia". E por "vamos", ele se referia à população comum. Ele mesmo tinha a seu dispor vários chefes 5 estrelas vindos de outros países, exclusivamente para cozinhar várias iguarias extremamente caras. Porém, com o maior declínio econômico, ele passou a instituir uma forma de racionamento, em que ele e seus aliados comiam quanto quisessem. As pessoas apoiadoras do Partido Comunista passavam um pouco de fome, e aqueles que fossem considerados suspeitos de não apoiar o regime morreriam sem comida. Por causa da fome, milhares ou até milhões de pessoas tentaram deixar o país, principalmente para a China. Obviamente, o governo acoberta até hoje o número de mortos, dizendo que apenas 240 mil morreram de fome, enquanto que estudos independentes apontam que o número está entre 2,5 a 3,5 milhões de pessoas. Os relatos terríveis dos refugiados que saíram do país naquela época são de assustar. Histórias de famílias em que os mais velhos ficaram sem comer até a morte para que as crianças tivessem chances de sobreviver eram abundantes. A população de sapos do país foi quase extinta, pois os moradores estavam comendo qualquer coisa que encontrassem. Porém, a coisa piora. A propaganda do governo era que a capital estava muito bem, então os camponeses pensavam que a fome era apenas em seu local, e já que eles eram proibidos de sair de suas cidades, eles começaram a enviar suas crianças para Pyongyang, a fim de que eles tivessem pelo menos o que comer. A consequência imediata foi o êxodo de milhares de crianças, que, sem seus pais, começaram a morar nas ruas da capital, muitas morrendo de frio ou de fome. E, mais tarde, algumas começaram a desaparecer. Segundo relatos de fugitivos do país,
o destino desses jovens foi algo terrível, tão terrível que citar o ocorrido pode acarretar em problemas para o canal, então sugiro que pesquisem por conta própria. Em meio a todas essas mortes, lá estava o Ryugyong, servindo como uma lápide gigante para todos os milhões que morreram por causa do governo norte-coreano. Considerando o número per capita, mais pessoas morreram pela fome na Coreia do Norte do que no grande salto para frente de Mao Zedong. Finalmente, em 1996, a Coreia do Norte passou a aceitar ajuda internacional para combater a fome no país. Mas, se tem uma coisa que o governo comunista sabe fazer, é encobrir. Quando a ajuda externa chegou ao país, o governo tinha expulsado todos os desabrigados da capital, fazendo com que a cidade parecesse apenas estar passando por algumas dificuldades, enquanto no interior do país a situação chegava a níveis caóticos. Assim como a Coreia do Norte encobriu os mortos pela fome, também encobriram o Ryugyong. Em 2008, Kim II decidiu trazer a internet para o país. Não para o povo, claro, mas para os turistas que vinham financiar um pouco da ditadura. Para isso, o governo contratou o grupo egípcio Orascom para instalar a rede 3G no país. Dentro da negociação, o governo incluiu a finalização do Ryugyong. Por isso, em 2011, o exterior do prédio estava completo, porém, seu interior ainda não possui nenhuma construção além da armação de concreto inicial. Seu contrato definia que a Orascom iria construir somente o exterior, ou se houve alguma fraude, não sabemos. Mas o fato é que o Ryugyong é um prédio oco, finalizado pela empresa capitalista porque o planejamento central estatal não conseguiu. Mas, em 2013, foi anunciado que o grupo Kempinski, que comanda uma das maiores cadeias de hotéis no mundo, ficaria encarregado do Ryugyong. Infelizmente, 2013 também foi o ano em que Kim III anunciou para o mundo o programa nuclear norte-coreano e realizou seus primeiros testes de bombas atômicas. Digamos que o grupo Kempinski desistiu rapidamente da ideia de gerenciar um hotel em um país que pedia por uma guerra nuclear. Então, o que fazer com esse hotel oco? Kim III teve uma excelente ideia, transformá-lo em uma Times Square. Em 2018, luzes de LED foram instaladas no exterior do prédio, fazendo com que propagandas do governo sejam reproduzidas para toda a cidade. Lembrando que estamos falando de um país onde somente a capital possui eletricidade, e mesmo na capital, os racionamentos são constantes. Mas o Hotel Ryugyong é sem dúvidas o melhor exemplo do que é a Coreia do Norte. A princípio, uma obra faraônica para demonstrar grandeza, sendo posteriormente deixada aos ossos, servindo de lápide para os milhões de mortos, para finalmente ser coberta, permanecendo um esqueleto velho e acabado por dentro, mas que propagandeia o comunismo por fora. Um fim ideal para o maior edifício desabitado do mundo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!